no SVN utilizando o Tortoise. Uma coisa que eu esqueci de falar é quando você for fazer o checkout para baixar alguma versão, certo? Alguns arquivos de repositório, ele vai pedir a senha, certo? Para você entrar nesse login aqui, certo? Isso é fechado. E a gente precisa de um usuário e senha, certo? Então, tem que pedir para o administrador criar uma senha para quem não tem ainda, ok? Mas depois que você cria e dá pela primeira vez, ele já salva. O resto ele não pede mais depois, tá ok? Então, voltando aqui, ver algumas funcionalidades. Se você vir aqui, ó, tem esse aqui é o menu do Tortoise, né? Tem esse primeiro update, que ele faz, se alguém modificou a versão do repositório, ele atualiza aqui, certo? Se eu apertar aqui, ó, ele vai verificar se tem alguma atualização e completou e não modificou nenhum arquivo. Na verdade, modificou aqui, ó, esse main run tinha sido modificado. E se você depois que você fizer alguma modificação, você também tem que upar essa modificação. Você tem que levar para o repositório para deixar na versão oficial, e isso é feito através dessa opção commit, certo? Ele vai dizer aqui, ó, vão aparecer os arquivos que foram modificados em relação à última versão baixada, e aqui você escreve uma mensagem dizendo quais são as modificações que são formais milha, né, que estão sendo feitas. Porém, como essa é a versão atual, eu não modifiquei nada, não tem nenhum arquivo aqui modificado. Para modificar, então você não pode nem enviar, certo? A gente vai, vamos fazer uma modificação, certo? Esse arquivo aqui, ó, main run case, ele está aberto aqui. Vamos fazer uma modificação aqui qualquer. Isso aqui é depois eu vou explicar o que se trata desse arquivo, certo? Mas aqui tem todos os dados de um caso específico, certo? Tem os dados do duto, do defeito, material, os arquivos onde você quer salvar, o nome do arquivo que vai ser gerado, e aqui os dados para análise, se tipo 3D, se é de pressão interna, se tem algum carregamento, qual é o tipo de construção de contorno. E essa opçãozinha aqui, ele gera o session file, roda o session file, vou mostrar depois, certo? Tem a opção aqui já de ovalizado, o de duto curvo ainda está em desenvolvimento. Mas, enfim, né? Vamos mudar qualquer coisa aqui, mesmo que seja um comentário, certo? Vou botar um comentário aqui, ABC. Vou salvar isso aqui, certo? Salvei. Se não me engano, tinha alguma outra coisa, né, que eu mudei também. Aí agora, se eu vier aqui, ó, botão direito, commit, se eu apertar aqui no nada, ele vai commitar tudo, certo? Ele está verificando aqui, ó, se tem algum arquivo modificado. Não tem nenhum arquivo modificado. Porque, claro, esse arquivo está em outra pasta, certo? É outro arquivo que eu estava mudando. Vamos abrir isso aqui no Spider. Certo, e vamos mudar alguma coisa aqui. Então, um comentário. ABC. Salvei. Certo? Agora sim. Commit. Olha, apareceu aqui, tá vendo? Modificado. Você pode ver até qual foi a modificação. Às vezes você está mexendo num arquivo e quando você vai commitar, além desse arquivo aparece outro arquivo para commitar que você não lembra o que foi que você fez. Então você pode pedir para mostrar a diferença. Aqui, ó. O menos é a revisão 19,
certo? Que está lá no repositório. E o mais é working copy, é o que você está trabalhando, certo? Então aqui, ó, na versão 19 que está lá, tem uma linha que não tem nada, mas na nossa versão, que é a versão mais, tem esse ABC aqui. Ele bota aqui o que tem antes e o que tem depois, para você ter uma ideia de onde está isso. Então, ele viu aqui, ó, tem esse comentário a mais. Certo? Aí eu vou enviar isso aqui para depois vocês entenderem. Eu vou enviar esse teste. Teste do sistema de controle de versão. SVI. Vou dar um OK. E ele enviou. Agora foi para a revisão 20, tá vendo? A gente tá bem no comecinho ainda. Cada coisinha que você envia, qualquer pessoa envia, ele vai criando uma nova versão. Uma coisa legal é que se algum arquivo foi modificado e você quer ver o histórico de modificação, você pode fazer isso. Você vem aqui, ó, Tortoise, Show Log. Tem uma série de coisas para você fazer, né? Mas aqui, ó, aqui em cima ele mostra o histórico. Então, ó, ele foi criado aqui, ó, 3 de setembro, iniciando, variável, colorando, exemplo, aí colocaram esse comentário. Tem aqui a pessoa, o autor, né, que fez a modificação, que está enviando essa versão. Aqui foi modificado e ninguém escreveu nada. Aí aqui está esse comentário, depois esse, e aqui a última versão, dia de hoje, horário de hoje, mensagem teste do SVN. E você, para cada versão dessa, você pode ver aqui embaixo a mensagem total, né? Aqui é só um resumo que cabe, aqui é a mensagem que a pessoa escreveu, e aqui todos os arquivos que foram modificados nessa revisão, né? Desse envio. E você, inclusive, pode ver as diferenças que foram feitas nessa versão. Então, para essa versão aqui, por exemplo, outra versão, a gente pode ver aqui, ó, ela vai comparar a versão 18 com a 19. Aqui, ó. Então, isso aqui é a versão 19 e isso aqui é a versão 18. Então, quando foi enviada, mudou isso aqui, mudou isso aqui, mudou isso aqui. Viram? Vai dar para ver exatamente o que é que mexeram nesse arquivo. Bem legal. Se o arquivo for grande, certo? Não deu para ver tudo de vez, você pode ir passando aqui, ó, na próxima diferença. E ele vai de uma por uma para você ver o que é que foi feito. Ok? Por exemplo, aqui, ó, não tinha o balizado e curvatura aqui. Foi adicionado, né? Que não tinha, de novo foi adicionado. Certo? E aqui, no caso aqui, por exemplo, a versão 16, tá vendo? Esse arquivo não foi modificado. Ele diz só as versões que foram modificadas. Então, se você ver a diferença do 17, você vai ver entre 15 e 17. Certo? Existe mais um monte de coisa, né? Tem aqui, ó, esse Repo Browser, que ele abre como se fosse um Explorer, que você pode mudar. Por exemplo, se você quiser renomear um arquivo, é meio complicado, você tem que renomear. Você não pode simplesmente copiar, colar e botar outro nome, porque aí, quando você for dar o commit, ele vai dizer que está faltando um arquivo e tem outro novo. Inclusive, se você criar um arquivo novo aqui, certo? Deixa eu criar aqui um arquivo de texto. Okay. Certo? Novo arquivo de texto. Se você for dar o commit, tá vendo aqui, ó, ele não está marcado. Então, ó, ele não tem nada, nenhuma modificação para ser feita, porque ele só verifica os arquivos que estão no repositório, certo? Arquivos novos, ele aparecem aqui, mas eles não são marcados.
Então não tem nenhuma modificação aqui, certo? Se eu quiser enviar esse arquivo, adicionar, eu aperto aqui e OK, aí ele vai adicionar esse arquivo lá, mas a gente não precisa fazer isso. Então se você simplesmente mudar o nome do arquivo, ele vai tentar fazer isso. Então o jeito correto é você dizer aqui, ó, rename. Então você vai dizer para ele, ele vai saber que esse arquivo mudou de nome, mas ele vai continuar na mesma sequência de revisão, entendeu? Ele não vai imaginar que é outro arquivo e esse arquivo não tem mais, certo? O Repo Browser é bom que você pode fazer várias coisas como essa no tempo. Você pode renomear, aí você está modificando diretamente no repositório. Por exemplo, esse arquivo aqui eu não quero que esteja mais aqui, quero que esteja dentro dessa pasta. Você simplesmente mover, ele, quando você for commitar, ele vai ver que está sem esse arquivo e tem um arquivo lá na outra pasta. Ele não vai entender que é o mesmo arquivo, entendeu? Mas por aqui você pode mover o arquivo para cá para dentro, você pode modificar o que for, você está modificando já no repositório, então ele vai saber que você está movendo o arquivo daqui para cá, que é o mesmo arquivo, está renomeando, etc. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Às vezes você vai commitar depois que você muitas modificações, às vezes quando você vai commitar dá um erro, certo? Ele não consegue commitar, depois a gente vai ver também quando tem conflito, certo? Mas às vezes dá um erro e ele pede para você dar um cleanup. Ele não está nem aparecendo aqui, né? Eu acho que ele vê se está precisando ou não, mas quando ele pede, aparece a opção aqui, cleanup, e aí você entra lá, dá um OK, ele vai dar uma limpada e você depois pode continuar trabalhando. Aqui você pode, por exemplo, a gente está na revisão 20, né? Eu posso ir para a versão 17, lembra, né? Se eu quiser voltar tudo como era uma revisão. Outra coisa interessante é o seguinte, às vezes você está trabalhando num arquivo, certo? Depois eu criei aqui ABC, digamos que eu botei outro comentário aqui, ou eu boto que é alguma coisa mesmo, né? Um comentário aqui, e nessa versão de 20, né? Eu estou modificando ela para 21. Aí alguém em outro lugar baixou essa versão 20 também, está trabalhando nela, e antes que eu commit, na verdade, depois de que eu baixei ela, ele já enviou uma versão 21, modificando esse arquivo. O problema é quando é o mesmo arquivo. Se for um arquivo diferente, tudo bem, ele já entende que é outra versão. Mas se for o mesmo arquivo, ele vai dar um conflito. Então, quando você for commitar, ele vai ver que o arquivo o arquivo que está lá no repositório é diferente do que a gente, de novo, não estou vendo, é diferente do arquivo que a gente está inicialmente trabalhando, né? Não é mais a versão 20, que essa aqui que a gente está trabalhando é a versão 20. Então, você dá OK, vai ter uma mensagem de conflito e ele vai pedir para você resolver esse conflito. E aí que você vem para essa opção aqui, tem essa opção merge aqui. Merge é isso, você tem duas versões que foram modificadas a partir de uma mesma versão e você vai vendo essas duas versões. No caso aqui não tem nenhuma, né? Vou perguntar aqui se é entre versões, ok? Na verdade tem a opção de resolver conflito, de novo, né? Porque não tem nenhum conflito, acho que é resolve, alguma coisa assim. Que aí ele vai mostrar o que cada versão modificou na versão 20
E você pode aceitar uma parte de um, uma parte de outro, né? Se cada um mexer numa parte diferente do arquivo, aí você considera as duas modificações sem problemas. Às vezes é na mesma parte, aí dá um problema maior. Tem que ver com calma, certo? Mas é muito útil. Então, por isso que é às vezes melhor você optar por ter vários arquivos com menos funções do que um arquivo com muitas funções, porque aí é mais fácil de dar esse tipo de conflito. Certo? Então, agora passando para esse arquivo aqui, que é um arquivo utilizado para rodar casos em batch, né? Porque agora a gente não precisa mais abrir o patrão, o antes já não precisava, né? Para rodar os casos. Então, a gente tem uma variável, certo? Que no caso aqui o nome é Corduit Case, mas pode ser qualquer nome, certo? Se você queira. Mas essa variável tem que ser um tipo de estrutura gerada a partir dessa classe aqui, structure.dat, que ela tem como subclasses a classe pipe, defect, file e analysis, certo? A gente vai criar mais uma classe que é a mat, material, que a gente botou ela dentro do pipe, mas tem muita coisa, a gente vai criar uma classe só para mat.mat, certo? E cada classe dessa tem as suas variáveis. Então, a classe pipe tem as variáveis DE, que é o diâmetro externo, que está definido aqui em cima, diâmetro externo, espessura, comprimento, largura do defeito, espessura, profundidade do defeito. Então, ó, tudo isso a gente tem que, todos os dados vão estar dentro dessa variável aqui, Corduit Case, que pode ser outro nome, certo? Não tem problema, mas essa subclasse tem que ser exatamente assim, não. Então vai dizer ó, se é múltiplo, se é arbitrário, se quantidade de defeito, se é idealizado ou se é real, se é simétrico ou não simétrico, a ovalização, se tem ou não tem, né? Aqui vamos tirar. A curvatura, que ainda falta implementar, certo? Mas eu vou precisar aqui tanto dizer a curvatura, como a gente vai precisar de uma variável que diga qual o método que está sendo utilizado para calcular a curvatura. Porque como por enquanto só é permitido apenas curvas em 90 graus, e como eu tenho aqui uma variável que dá o comprimento do modelo, se ele só pode 90 graus e ele tem esse comprimento, eu posso calcular a curvatura para esse comprimento. Mas talvez eu queira o contrário, que eu queira que ele tenha essa curvatura para 90 graus. Aí eu vou calcular o comprimento a partir dessa curvatura. Então, a gente tem que criar essa variável ainda, que ou ela vai calcular a curvatura baseada no comprimento, ou ela vai calcular o comprimento baseado na curvatura, certo? Depois tem aqui os dados do defeito, certo? Da subclasse defect. Eu tenho um L, comprimento, W, largura, T, profundidade, os raios, né, de alinhamento de concordância, fillet radius e top fillet radius. A posição em relação à superfície, né? Se é interno ou externo. Geometria, se é pita, retangular, defeito. Aí aqui já para a parte da análise, né? Primeiro, o material. Para definir o material, a gente vai precisar saber se o material vai ser dado nominalmente, ou seja, a gente vai dizer qual é o nome do material. E a partir daí, a curva do material vai ser carregada para esse nome. Vai ter um banco de dados já para vários nomes de tipo de material. E aí a gente vai usar os dados nominal. Essa é a opção nominal, certo? Nesse Math Definition seria nominal nesse caso. Tem a opção Create, que aí você dá alguns parâmetros e aí a curva será criada a partir de uma curva padrão que a gente chama de Ansberg-Osgood, se eu não me engano. E aí os dados que você precisa é
do material é modularidade, tensão de escoamento, tensão última, deformação de escoamento, deformação última. E o número de pontos da curva que você gostaria de obter, certo? Enquanto está usando. Outra opção é você entrar direto com a curva do material aqui, os pontos, tensão, deformação verdadeira. Aí, na verdade, esses dois outros casos são usados para criar essa curva, né? Essa tabela de pontos. Você já entrou aqui, não precisa. Depois tem uma parte aqui, ó, que é o subclass file, que é tudo relacionado a, quando ele for rodar, né, o nome do arquivo, o diretório que ele vai rodar, vai armazenar os arquivos e o diretório que ele vai rodar a análise, certo? Pelo ANSYS, que gera um monte de dados e resultados do ANSYS. Então, eu tenho o diretório aqui principal, onde vai ter os arquivos principais, o nome do modelo, isso tudo está definido aqui em cima, certo? Então, você pode definir lá direto sem problema. Então, o nome do caso aqui, você bota o nome que quiser. O diretório aqui, eu coloquei o próprio nome do modelo. Isso aqui é o diretório atual, certo? Com o nome do modelo. Depois, você dá o diretório, o nome daqui embaixo, né? O diretório vai ser, dentro desse diretório, eu vou criar um diretório job underline o nome do modelo. Certo? Isso aqui seria melhor ficar aqui em cima. Certo? Mas você dá aqui o diretório que você quiser, ok? Aí, o diretório de análise vai ficar dentro desse diretório aqui que tem o nome do modelo. Depois vem a parte da análise, certo? Subclasse de análise. Analysis. Tem um tipo de elemento, que a maioria dos casos é 3D, mas pode ser axissimétrico. Tem também os casos 2D plano, né? Estado plano de tensão ou deformação. Você vai dizer qual é a carga principal. Isso aqui é quando for a única opção é PINT, que é a pressão interna, certo? Esse é qual o carregamento que vai ser levado até a ruptura, certo? Isso aqui é quando você for rodar pelo corotear, né? Que ele tem aquelas configurações de incremento, aquele passo a passo de incremento, certo? Aquele procedimento. Mas no caso aqui, atualmente a gente está rodando pelo automático do ANSYS. Ou seja, a gente cria um arquivo, a gente dá o carregamento, a gente bota um carregamento bem alto e a gente deixa o ANSYS rodar até chegar o mais próximo possível daquele carregamento. Então ele vai até não conseguir convergir mais, certo? Aí nesse caso, ele vai calcular a pressão máxima interna, uma pressão acima, ele vai calcular uma pressão máxima dado um duto sem defeitos, certo? E vai dar de entrada essa pressão só para ele ter uma ideia da pressão que ele quer atingir, mas não vai conseguir chegar lá, né? Vai parar antes. Mas no caso do corotear, a gente tem também os carregamentos de serviço, que a gente chama aqui, ó, SPINT, SPEST, axial e momento. Então, se você quiser aplicar um momento, uma pressão axial, você entra aqui, certo? Aqui é o momento referente, o ângulo referente a esse momento. E aqui você tem as opções de condições de contorno. Nesse load case, tem essas opções. É o caso com tampa, quando você quer comparar com o experimental, no caso com pressão interna, né? Geralmente eles fazem com tampa. A opção 2 é o duto livre, sem tampa, só com carregamento interno. Seria o caso estado plano de tensão. E o caso 3, que é ele fixo, ele restrito, né? Restrito nas duas extremidades. E aí a pressão interna, devido à poação, vai gerar um carregamento axial. Mas isso porque ele está fixo, né? Bom, depois que você definiu essa variável zona aqui, que está tudo dentro dela, tem essa função aqui, full process,
dentro dessa classe run, que é um arquivo, certo? Que é esse arquivo aqui, full case runner, ele está carregando como run, então você chama o run.fullProcess, ele vai rodar tudo. Vamos ver o que é tudo agora, né? Então vamos procurar esse cara aqui, full case runner, full case runner, full case runner. Então esse full case runner, e esse aqui, ó, é a função full process. O que ela faz? Ela faz todo o processo, né? Então ela entra com essa variável aqui, né, que tem todos os dados do problema. Só para não ficar muito pesado, né, eu estou pegando aqui o diretório de análise, o diretório principal, que tem os arquivos de entrada, e o nome do caso, né, que eu vou chamar aqui de job name, certo? Aí, esse main aqui, se eu chego aqui, se não existir, eu crio, e depois começo. Essa primeira parte aqui, nessa classe Met, que é Met Properties, existe a função Curve Definition. Então você entra com aqueles dados todos, que inclui aqueles dados do material, e ele vai voltar aqui com a curva tensão deformação, dependendo do como é que você pediu para entrar. E aí eu vou guardar essa tensão deformação dentro desse nosso variável. Depois tem a função que gera o arquivo SES dentro da classe generate, não, essa aqui, geração arquivo template. Então, que é o gato, né? Então essa função aqui, setFileGenerate, vai gerar, baseado nessas arquivos de entrada, vai gerar o session file, que é um arquivo nos modos do template. Essa é a função que é usada pelo próprio Cordut IA, certo? No caso aqui o Cordut, se chama Cordut, para gerar o modelo no patrão. Então ele vai gerar o session file, e nesse mesmo gato tem a opção run sesFile, que ele vai rodar esse caso. Não precisa dizer só qual é o nome do caso, né? Vai ser esse nome.php, e onde está, ele vai rodar aquele caso e vai gerar o PRP, certo? O arquivo inicial de análise. Em seguida, a gente vai pegar esse PRP e transformar num ponto .dat, através dessa função aqui, dessa classe .dat, que é a classe generate ansys data file. Então, após gerar o .dat, certo? Aí aqui também entra, ele vai ver qual é a função do contorno, qual é o tipo de elemento, qual é o carregamento, e vai gerar o .dat com esse mesmo nome, certo? .dat, nesse mesmo diretório. E depois vai chamar a função run analysis, que é dessa classe mesmo, está mais aqui para baixo. E ele vai rodar no Ansys. Depois ele vai apagar alguns arquivos dessa análise, que gera um monte de arquivos, certo? Vai deixar o RST, vai apagar arquivos auxiliares, vai checar um erro, e essa função aqui, read results, ele vai checar, vai voltar a pressão de falha, olhando lá pelo MNRT, certo? E vai colocar isso dentro dessa variável zona, na subclasse análises, na variável PF, né? Pressão de falha, ele vai pegar esse valor de pressão de falha que ele encontrou. E aí ele roda esse save input dat, que ele vai salvar esse arquivo que tem a entrada de dados e o resultado, né, nesse mesmo diretório main.dir, com esse nome aqui, job name, e a ferramenta que salva esse arquivo, essa variável no arquivo, é o pickles. E aí o nome do arquivo vai ser o jobname.pickle. Certo? Então
Vamos testar, né? Ver se roda. Então aqui, ó, eu acabei de baixar isso, certo? Não tenho nada aqui. Vou tentar rodar esse main run case. Run case. É esse aqui. Vou aqui. Vou dar um nome aqui, vou mudar, né? Kali test TV. Certo? Então o diretório vai ser o diretório que eu tô, barra esse nome, certo? Uma coisa importante também é que, diferente de Dropbox, essas coisas que ele fica sincronizando toda essa pasta aqui, certo? Essas pastas. O SVN não, ele sincroniza os arquivos. Então você pode rodar aqui sem problema. Tudo que ele gerar aqui vai ficar totalmente à parte do sistema de controle de versão. Certo? A não ser que você queira adicionar. Mas então, legal é que não tem problema nenhum de rodar as coisas dentro dessa pasta mesmo. Pode fazer isso sem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de gerar uma pasta aqui com esse nome, eu vou colocar tudo dentro de outra pasta, que seria casos. Certo? Não precisa, né? Então, eu vou gerar uma pasta casos, e dentro dessa pasta, uma pasta com esse nome aqui. Vamos ver se vai funcionar lá a criação de uma pasta já dentro de outra pasta. Não sei se tem como criar uma de cada vez. Mas vamos ver, certo? Vou aqui, só para mudar então, espessura 20. Vou botar aqui 400, só para ver se vai gerar mesmo, certo? Aqui 07, enfim. Vou dar o play aqui. Vou rodar. Ver o que acontece. Vamos ver se ele criou a pasta. Não criou a pasta. Ó, esse PyPelValues aqui, ó, é o Python que usa para gerar a validação. Ele está na minha outra pasta, mas não está nessa pasta, porque eu esqueci de comitar ele, né? Tem que comitar. Mas eu não sei porque ele não gerou a pasta, acho que ele nem rodou ainda. Né? Tava compilando. Deixa eu procurar o PyPelValues, onde é que tá? Acho que tá no desktop. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse aqui é o mesmo, certo? Aqui tá vendo, ó, são os casos que eu tava rodando. Ele vai estar gerando tudo aqui, fica meio feio, né? Por isso que eu gerei aquele caso para ficar tudo mesmo da mesma pasta. Aqui o Modeler, também fica um arquivo solto aqui, mas tá aqui o PyPelValues, que ele não tá comitado. Eu posso comitar aqui e baixar lá, certo? Aqui é outra pasta. Se eu vier aqui, ó, eu posso dar um update aqui, ó, para você ver que ele vai atualizar. Lembra que eu coloquei aquele comentário lá? Ó, deu conflito, tá vendo? Porque eu tinha modificado aqui. Legal, vamos resolver o conflito. Então, ó, ele gera um arquivo .mine, que é o meu, é que eu tô aqui. E esse aqui é o que está lá no que foi upado. Ou seja, eu estava trabalhando na 19 e já fizeram a 20, certo? Então a gente pode checar a diferença. Aqui, ó, edit conflito. Aqui, ó, ele abre aqui, ó, a 20, que é o que eu upei lá, e essa aqui a minha, que é a 19, que eu editei e não upei. Então, ó, vermelho é o conflito, tá vendo? Esse ABC
tem na nova e não tinha na minha. E aqui é o merged, né? É a versão juntada dos dois. Então a gente só precisa se preocupar onde tem vermelho, que aqui, por exemplo, foi uma coisa que foi modificada, não tem problema. Aqui, ó, comprimento foi modificado. Agora isso aqui foi o que foi modificado na minha versão, certo? Esse vermelho é o que tem na versão upada, isso que tem um conflito, certo? Isso aqui está dizendo assim, ó, você modificou, mas ninguém mexeu nisso, então não tem problema. Mas isso aqui mexeram e você trabalhou na versão sem isso. Você tem que ver isso só. Aí, ó, você pode andar pelas diferenças ou pode andar pelos conflitos, que é esse vermelho aqui. Então, ó, só tem esse conflito. Aí quer saber o que é que ele faz aqui, ó, porque isso é o que foi mudado. Esse comentário é ABC. Aí você faz, não, pode deixar. Você quer usar esse aqui, você aperta o botão direito, use desbloque. Aí ele usou o ABC. Ou se você quiser, você pode deixar a sua versão laranja, use desbloque. Não, esse aqui não usa desbloque. Ah, porque uma tá com espaço. É porque as duas têm, na verdade, ABC. Que eu tinha feito no arquivo errado, lembra? Mas enfim, aí você pode usar essa que tem espaço ou essa sem espaço. Depois que você resolveu, tá vendo? Não tem mais nada vermelho na versão final. Aí você salva. Aí, ó. Quer marcar como resolvido? Ou você quer verificar isso mais tarde ainda? Você não salvou só por enquanto. Você pode deixar como conflitado ou resolvido. Vamos marcar como resolvido. A gente fecha. E aí, ó, resolveu. Aí agora a gente pode comitar. E deixa eu só atualizar, ver se está tudo certinho. Não, tudo certinho agora. Vamos comitar. E o que a gente quer fazer é adicionar pipe of values, né? Então vamos procurar aqui, ó, pipe of values. Escrever, né? Aqui tem um monte de coisa. Pipe of values está aqui. Então a gente quer incluir esse arquivo também. Vamos botar aqui, incluindo pipe of values. Para geração de modelos organizados. Aí aqui, ó, tem uma diferençazinha nesse arquivo que a gente não viu. Vamos ver a diferença. Ó, esse vermelho é o que saiu e o que entrou. O que foi Marco que tinha dito para tudo que está importado dentro de algum todos esses importes, né, de biblioteca dentro de uma função é para colocar tudo fora, tudo aqui para a gente ver tudo que está precisando usar. Então essas coisas eu tirei daqui de dentro, daqui fora, beleza. E aqui esse arquivo main run archive, se você for mudar o caso, aí ele vai sempre estar alterando aqui, mas você não precisa ficar upando alterado não, certo? A não ser que você mude alguma coisa na estrutura dele, inclua uma variável. Vamos voltar para o nosso... Tem que contar aqui mesmo. Vamos voltar para aquela nossa parte que a gente está trabalhando do sistema aqui. Agora vamos dar o update. Deu um conflito de novo, porque eu estava mudando aqui. Deu conflito de novo, o que foi que deu conflito? Eu estava modificando aqui, ó. Inclusive ele já botou aqui. Ele já está mostrando aqui
nessa versão minha, o que é que tá dando conflito. Sempre eu mudei aqui, ó, o diretório, eu botei dentro do cases, eu mudei aqui esses parâmetros eu tinha mudado também, não foi? Enfim, vamos resolver esses conflitos. Botão direito, resolver. Entendi. Edit conflitos. Isso aí. E resolver é para você dizer que está resolvido. Então, ó, eu coloquei esse comentário, não tinha nada, que não tinha salvo ainda, né? Então tá para usar esse bloco. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó, eu botei o número caso teste, isso aqui era aqui, eu botei teste vídeo, botei dentro de casos. Vamos usar isso aqui. Próximo conflito, só isso. Salvo. Muitas vezes tem conflito não resolvido ainda. Aqui, ó. Qual a diferença? Não tô vendo. Enfim, não sei qual a diferença, vou usar isso aqui. Aqui eu vou usar isso aqui também. Pronto, agora você salva. Marcar como resolvido. Fechar. Pronto. Aí limpou já aqui. Beleza, vamos rodar agora. O papel vale já está aqui, ó. Vamos ver se ele roda agora. Eu acho que deu aquele erro que eu estava imaginando. Eu tenho que criar a pasta casos. Ele só pode criar uma pasta, ele não pode criar já uma pasta dentro da pasta. Dá, né? Tem que verificar, né? Que essa pasta casos aqui. Tá aqui. Agora vai criar uma pasta com nome modelo. Que é esse nome aqui, certo? Pronto. Já criou aqui a curva do material. Criou aqui ó, o session file dentro da pasta caso teste vídeo. Está rodando o patrão. Enquanto roda o patrão, a gente pode entrar aqui na pasta. Então dentro da pasta ele criou esse caso. Aqui está o session file, vamos ver se ele está certinho. Aqui é o código dos parâmetros, né? Aqui é esse aqui. Aqui ó, aquele 420. Certo? Os dados de entrada. Definindo 70%, né? De 20. Aqui dá 14. Beleza. Geralmente o modelo não demora muito. Vamos esperar aqui um pouquinho. Depois o modelo vai gerar o ponto .dat. Aqui, ó. Esse aqui ele está gerando o PRP, certo? Aí ele abre esse não se submit, mas é o do patrão. Aí ele gera o PRP. Aqui o PRP. Vai gerar o ponto .dat. Se não deu erro. Deu erro. PipeDR. Enfim. Por que não pegou isso aqui? Será para ele ter pego.
aqui. Ele não deve ter deixado, acho que eu vou ter dado erro no PRP. Aqui, ó, era para ter encontrado isso aqui. Talvez porque deu números exatos, né? E a gente estava esperando um número flutuante. Tá vendo? Tá esperando aqui, ó, ponto, depois alguma coisa. Enfim, depois eu tento ajeitar isso aqui. Por enquanto está só funcionando para diâmetro externo que tem alguma coisa depois do ponto. Certo? É isso. Certo? Então é sempre bom ficar atualizando e comentando para sempre estar trabalhando na última versão e para evitar conflitos, certo? Ok. Até a próxima.